Esse vídeo para tentar auxiliar quem tiver com problema também no aquecedor, né? Então esse aquecedor ele tem duas, digamos assim, duas temperaturas, né? Mas é uma potência máxima aqui com as duas bolinhas, né? E uma potência mínima quando ele está selecionado aqui. Então é essa parte. Essa daqui, a G650, quando você liga na chave, ela já funciona, os aquecedores. Mas basicamente para fazer o teste, se não tiver com problema, né, que é o que eu estou verificando aqui, se vocês olharem na parte de baixo aqui, vamos ver se ele pega o foco. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes para ficar mais fácil. Então ali vocês estão conseguindo observar que existe um fio marrom e um fio preto, né? Então esse daqui é o desenho básico, certo? Do aquecedor que a gente tem ali na BMW. Aqui tem um elemento resistivo aqui em cima e o outro elemento resistivo aqui embaixo. Então tenho do lado direito e do lado esquerdo, né? O de cima tem 9.1, de baixo também tem 9.1, né? Então, como eles estão ligados aqui em paralelo, os dois, aí quando a gente faz algumas medições ali, ele vai dar praticamente a metade. Mas aqui está a chave, né? Com a posição aí da potência máxima e da potência mínima, né? Então quando eu ligo essa chave aqui para cima, ela fica ligado o máximo, e quando eu ligo para baixo, ela fica ligado o mais baixo. Então quando eu ligo na potência máxima, vai direto a tensão para lá, e quando eu ligo na potência mínima aqui, acaba passando aí por um resistor, né? Com determinado valor aí que acaba fazendo ele aquecer menos, né? Sim. Aí acho que agora ela conseguiu focar bem. Depois eu corto aqui no... Ó, o fio marrom tá ali. E o outro é o fio preto, certo? Então, o que eu preciso fazer é medir a tensão aqui, né? Quando eu colocar, né? Quando eu coloco na velocidade 1, chega mais ou menos uns 10 volts, né? Entre o marrom e o preto aqui. E quando eu coloco na potência máxima, aí ele vai mandar os 12 volts mais ou menos entre esses dois pontos aqui. A mesma coisa se repete do outro lado, certo? O marrom aqui é o negativo, né, o aterramento, e o preto seria a tensão. Então, no preto que vem ou 9 volts, uns 10 volts, né, ou 12, dependendo do que for selecionado. No outro lado aqui eu já afastei um pouco, né, tá mais fácil de observar, né. Então tem o fio marrom, que é o negativo, e o preto, que seria aí o positivo 12 volts. Então tem que cuidar com as cores, que nem sempre é o que a gente está acostumado. Vou dar uma pausa e vou mostrar em sequência aí o que a gente vai fazer a medição da tensão. Então, dando sequência, já coloquei aqui os dois, né? O negativo está aqui e o positivo. A gente sempre tem que cuidar para não deixar ele não encostar um no outro, né? Senão eu posso fechar um curto. Mas aqui eles estão separados, não estão encostando, certo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu multímetro para fazer as medições. Deixa eu só inverter aqui. Então aí tá o negativo e o positivo. Vou setar ele aqui. Vocês podem usar o multímetro normal, né? Esse só é um alicate amperímetro. Vou setar ele em tensão. E aqui eu vou transferir ele para corrente contínua, certo? Então agora eu vou ligar a moto. Pode observar que tá zero. E quando eu ligo aqui a tensão, ó, fica mais ou menos uns 10 volts na potência mínima. E quando eu mudo para potência máxima, ele sobe lá para 12. Beleza, então esse é o lado da esquerda. Eu vou refazer a medição do lado da direita.
Continuando então, também tomando cuidado para os dois não encostarem, né? Aqui coloquei ali o... Eu coloquei invertido novamente. Você só trocar aqui. A gente acostuma que o preto geralmente é o positivo, né? É o negativo, desculpe, mas nesse caso aqui tá invertido. Então tá o negativo aqui, positivo lá, e vou novamente ligar a moto e fazer as medições. Então, liguei aqui, tá com 0 volts, certo? E coloquei para baixo, tá com 0 volts também. Então esse é o problema, que não tá chegando tensão aqui, certo? Então esse é o teste mais básico que tem para fazer. Nesse caso aqui eu tô achando que é o aterramento. Então uma medição que eu posso fazer é medir o positivo, e esse meu negativo, ao invés de utilizar esse negativo aqui, eu vou utilizar o negativo da própria moto, né, em outro ponto. Vou pausar e já mostro isso daí. Então continuando, estou medindo o positivo aqui e estou usando, ao invés do negativo, estou usando esse negativo aqui do chassi da bateria. E agora eu vou medir a tensão. Ó, agora eu tenho 10 volts aqui e tenho 12 volts aqui. Então ele está chegando, né, a parte positiva, mas o meu aterramento, que é o negativo, ele não tá funcionando, né? Tanto é que eu tenho 12 volts quando eu meço com relação a esse terra aqui. Eu também posso fazer essa medição utilizando o meu multímetro como resistência. Vou mostrar para vocês também. Então continuando, agora eu quero verificar qual que é a resistência entre esse ponto aqui, que era para estar conectado ao terra, né, e o terra da minha moto que eu estou utilizando aqui. Então agora eu vou mudar para a escala de resistência, certo? Aqui ó, ele já está dando um valor de 20 ohms. Então, vou mostrar para vocês comparando com o outro lado. Vocês vão ver que esse valor aqui era para estar dando próximo de 0, né? Mas aqui não está acontecendo. Então, fazendo a medição do marrom do lado de cá, né, que é o negativo. Verificando aqui com esse terra, né, só mudei de lado, mas é a mesma coisa, ó. O valor que está apresentando aqui é praticamente 0 ohm, certo? Era isso que eu esperava do outro lado, então eu estou com problema no aterramento. Então aqui eu já identifiquei o problema. Então, como eu identifiquei que esse meu contato aqui, ele deveria estar encostado no terra, mas ele não está, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bypass, né, que é fazer um curto-circuito entre esse ponto aqui, né, e o meu terra. Então, ao invés de utilizar o aterramento que era para estar funcionando na moto, eu vou realmente fazer um terra aqui e vou substituir, né? E para verificar se está aquecendo ou não, eu vou medir a corrente com esse alicate aqui, né? Claro que vocês poderiam estar medindo a tensão ali em cima, mas eu vou fazer dessa forma porque para mim vai ficar mais fácil. Então vou ligar a moto novamente. Agora aqui eu vou setar para medir corrente. Vou colocar, só para zerar ele aqui, eu preciso apertar essa tecla aqui. Zerou. Ele já está medindo corrente em corrente contínua. Agora eu vou ligar aqui. Ó, se vocês olharem, já está circulando corrente, ó, 800 mA na potência 1. Se eu colocar na potência 2, começou a circular 1 ampere. Então o problema aqui foi detectado, né? Se a gente colocar a mão aqui, já percebe que ele deve estar esquentando, né? A corrente está circulando ali de 1 ampere. Mas nesse caso aí até dá pra gente ver o sentido, ó. A corrente está circulando de lá para cá, por isso que ela está dando negativo. Mas agora está circulando aí aproximadamente 1 ampere. Então o problema desse daqui no caso é realmente o aterramento que não está legal, né? Que era o que eu já imaginava. Aí para acessar o aterramento eu vou ter que desmontar toda essa parte aqui. Ela acho que fica embaixo do conjunto de fusível, então dá um certo trabalho alcançar ela. Continuando o vídeo, né? Então agora eu já noto que ele aqueceu, né, os dois lados, mas o problema está justamente aqui. Então esse condutor aqui, que é o marrom, que é o negativo, né, provavelmente em algum ponto aí ou ele está rompido,
né? Ou é meu aterramento mesmo que tá frouxo lá na parte de baixo. Então aí teria que verificar ou fazer um aterramento, né, desse ponto ligando no terra, só que aí tira um pouco da originalidade da moto, né, ou realmente fazendo uma revisão aí para encontrar onde é que está esse problema.